Um dos maiores massacres da história da humanidade aconteceu na Alemanha em 1940. Mais de 6 milhões de pessoas foram mortas sob o comando de Adolf Hitler durante o seu domínio de terror. Seres humanos foram condicionados à escravidão, humilhação, privados dos direitos mais comuns de uma pessoa. E, por fim, mais de 6 milhões de judeus foram torturados e perderam a sua liberdade, mortos pelo frio, fome, doenças e alguns em um pelotão de fuzilamento. Os relatos dos sobreviventes do Holocausto causam espanto até os dias de hoje. Eu sou o Wagner França e você está assistindo Fatos Religiosos. O Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. O grupo que mais foi vitimizado no Holocausto foi os judeus. Estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Shoah, que em hebraico significa catástrofe. Antissemitismo nazista. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remonta a meados do século XIX. Em movimentos nacionalistas, além de ter sido manifestado por personalidades alemãs da época, como Hermann Alvardet e Wilhelm Marr. Quando o Partido Nazista surgiu, em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma dos partidos. E os historiadores acreditam que Adolf Hitler tornou-se antissemitista em algum momento de sua juventude, quando vivia em Viena, capital da Áustria. A presença do antissemitismo no nazismo durante sua fundação, era perceptível no programa do partido, que afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial por meio da teoria da punhalada nas costas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam contundentemente o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, pois afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus. Um dos exemplos claros dessa ideia, que era situada na época das teorias da conspiração utilizadas para acusar os judeus, foi um livro de origem russa e o autor desconhecido que foi sucesso de venda na Alemanha. O nome do livro era Os Protocolos dos Sábios de Sião. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha, em 1933, o processo de exclusão e de violência contra os judeus foi iniciado de maneira progressiva. O discurso nazista, aliado à doutrinação realizada na sociedade alemã, tornou os judeus bodes expiatórios e vítimas de perseguição intensa, não só por parte do governo, mas também pelos civis. Eu não sei se você sabe, mas durante os anos do Holocausto,
os nazistas obrigavam os judeus a usarem uma estrela na roupa como forma de identificação. E com o passar do tempo, novas ações contra os judeus foram sendo organizadas na Alemanha. Essa perseguição forçou milhares de judeus a fugirem do país. Mas muitos outros não conseguiram, pois nenhum país estava disposto a recebê-los. Na década de 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço do antissemitismo na Alemanha: as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. As leis de Nuremberg foram um conjunto de 3 leis, aprovadas no ano de 1935, que legislavam sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. As duas leis que se relacionavam diretamente com o antissemitismo na Alemanha eram a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã e a Lei da Cidadania de Heinz. A primeira lei tratava a respeito da miscigenação, proibindo que os judeus e não-judeus casassem-se, além de proibir também que não-judeus tivessem relações sexuais com judeus. Essa lei também falava que judeus não poderiam ter empregadas domésticas com a idade inferior a 45 anos e nem portar as cores do Heinz, que eram as cores pretas, vermelhas e brancas. A segunda tratava a respeito da cidadania, basicamente definindo quem era cidadão e quem não era. Segundo essa lei, todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeus ou fossem praticamente do judaísmo seriam consideradas judias e automaticamente não teriam direito à cidadania. Com isso, os judeus eram considerados apenas sujeitos de Estado e eram pessoas que tinham de cumprir suas obrigações, mas não tinham direito a receber nada do que um cidadão receberia. A Noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo, porque oficializou um ponto de partida para o aumento da violência contra os judeus na Alemanha. Esse acontecimento passou-se em 1938 e é definido como um pogrom, isto é, um ataque violento que é organizado contra um grupo específico. Esse ataque aconteceu em represália ao assassinato de Ernst von Rast, um diplomata alemão, e foi por um estudante judeu de 17 anos de idade que queria vingar-se da expulsão de seus pais da Alemanha. Dias após o diplomata alemão ser atacado em Paris, uma ordem foi emitida por Hitler e Goebbels para que ações de violência fossem organizadas como forma de intimidar os judeus. Os ataques da Noite de Cristal iniciaram-se na noite de 9 de novembro de 1930 e estenderam-se até a metade do dia seguinte. Membros do Partido Nazista, a maioria apaisana, partiram para um ato de violência inédita na Alemanha. Casas, estabelecimentos, orfanatos e sinagogas foram atacados com agressores destruindo o que encontravam pela frente. A polícia foi instruída para não intervir e também o Corpo de Bombeiros também estava à prontidão para não pegar fogo em outros estabelecimentos a não ser judaicos. Centenas de judeus morreram naquele dia, entre suicídios, espancamentos e pessoas simplesmente que não aguentavam. Ao fim do pogrom, milhares de estabelecimentos foram destruídos e, apesar do número oficial de mortos ser 91, especula-se que os mortos nesse ataque possam ter chegado à casa dos milhares. A Noite dos Cristais também inaugurou o aprisionamento de judeus em campos de concentrações.
pois durante o pogrom, 30.000 judeus foram presos e encaminhados para o Dachau. Buchenwald e Sachsenhausen.